A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você nesta quinta-feira, quando nós estaremos lendo o livro de Salmos e hoje o capítulo 101. Um capítulo muito lindo e tem muita coisa para nos ensinar neste capítulo. Se esta é a primeira vez que você está conosco, não esqueça de se inscrever no canal, colocar aí as notificações para que você possa receber o nosso devocional de segunda a sábado e estarmos juntos lendo a palavra de Deus. Amém? Portanto, o livro de Salmos, capítulo 101, um salmo de Davi. E eu gostaria de intitular este salmo como o Salmo da Disciplina Própria. Será que nós temos disciplina própria? A pergunta é, se nós estamos sozinhos, será que nós temos o mesmo comportamento? Será que nós temos o mesmo tipo de disciplina que nós temos quando estamos rodeados de pessoas ao nosso redor? Como é a nossa conduta, a nossa pessoa, as nossas ações quando temos pessoas ao nosso redor ou quando nós estamos sozinhos? Quando nós temos pessoas que são crentes ou no meio da igreja, que nos conhecem, ou quando nós estamos em meio de pessoas não crentes, pessoas que nos desconhecem. Será que nós podemos ter a mesma disciplina na nossa vida? E este salmo, ele vem falar aos nossos corações sobre isso. Amém? Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e que o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Oh, meus queridos, já deu para poder trazer a gente alguns puxões de orelha, talvez, não é? Talvez trazer, disse meu pai, será que nós estamos andando aí? Olha aí, mais de 10 princípios que nós vemos Davi falando sobre ele, sobre a sua disciplina, como ele deve caminhar, como ele deve tratar, aleluia. É verdade que desde pequenos que nós somos levados a fazer, a praticar, a observar, né? Ficar olhando o mal. Esta posição, isto está na índole do homem de sua natureza caída. Entretanto, nós louvamos a Deus que a palavra do Senhor, ela vem como para corrigir as nossas vidas, ela vem para nos alinhar. A palavra de Deus é como um prumo, não é? Quando você constrói um muro, você tem que colocar um prumo para poder ver que aquele muro fique reto, fique certo. Da mesma maneira, esta palavra de Deus, ela vem como este prumo para poder alinhar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa conduta. E quando nós vemos Davi falando aqui, ele dizendo, não é que ele portar-se-ia, ele andaria na sua casa, não é? Com um coração sincero.
E isto é importante porque na nossa casa nós podemos dizer é meu irmão, é minha irmã, é meu esposo, é minha esposa. Então nós vamos ver que Davi, ele anda com um coração sincero diante da sua casa, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante dos seus servos, diante dos seus soldados, diante dos seus generais, diante daqueles que entram e saem de dentro da sua casa. Nós vamos ver também que Davi, ele diz, e eu vou deixar o versículo 3 por último, porque é onde eu vou me deter, mas ele diz, um coração perverso se apartará de mim. E é interessante que quando ele coloca e faz esta colocação, que um coração perverso se apartará dele, não é dizendo que a pessoa que é perversa, não vou ficar junto de Davi, mas é ele. É a sua posição. Ele não conseguia ficar junto de uma pessoa que ele sabia, que ele tinha consciência que era perversa, que era má, que a sua conduta era má. E ele disse, não se apegará a mim. Essas pessoas não ficarão juntos de mim. E olha aí, mais uma vez ele disse, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, eu não o suportarei. Por quê? Porque esta é uma posição pessoal nossa. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos lidando com uma pessoa que é soberba? Como é que eu vou estar junto desta pessoa? Davi lhe dizia, essas pessoas não ficarão perto de mim. Ou seja, eu não quero elas como minhas amigas, eu não quero elas ou essas pessoas como meus parceiros, como pessoas que trabalham junto comigo. Eu não quero esse tipo de pessoa, porque todo esse tipo de amizade, todo esse tipo de comportamento que as pessoas podem ter, se nós não tivermos o cuidado de saber escolher, de saber comandar, o que acontece? Nós poderemos ser influenciadas por essas pessoas. E por isso, Davi, ele fala constantemente que ele não quer estar junto. Aquele que usa de engano, ele disse, não ficará dentro da minha casa. Ou seja, se uma pessoa era enganadora, se uma pessoa estava ali passando a perna em todo mundo, se Davi, ele sabia, tinha consciência que aquele era o tipo de pessoa, ele não deixava ficar na sua casa. Ele não ia ficar frequentando a sua casa. Ele disse, não vou deixar. E meus queridos, isto é uma disciplina própria. Todos esses versículos eu tomo para mim nesta manhã e eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim e ajuda-me. Ajuda-me a ter esta disciplina que Davi, ele tinha com a sua vida. Eu quero finalizar com este versículo 3, muito importante, que ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Quem é que pode colocar? Ninguém vai obrigar você a ficar vendo alguma coisa. Ele disse, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. A Bíblia nos fala que os nossos olhos é a candeia do corpo. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, tudo que vai estar no seu corpo vai ser trevas. Por isso, nós entendemos e nós temos que ter o cuidado. Aquilo que Davi, ele dizia, é verdade que Davi não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha mídia social, não tinha internet, não tinha muitas coisas, mas havia o mesmo mal que nós temos hoje, tinha no tempo de Davi. O pecado havia e existia no tempo de Davi. A mesma coisa acontece conosco hoje e somos nós que temos que tomar esta decisão diante do Senhor, da nossa disciplina própria. Senhor, eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aleluia. A Bíblia nos diz de que o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas é do mundo. Portanto, nós entendemos que por estes olhos, quando você olha alguém, quando você
vê uma situação, quando você vê alguma coisa, estes olhos, esta visão, né? Aquilo que você está vendo, aquilo que você está apreciando, aquilo que você, né, está desejando, porque você está vendo através dos seus olhos. A cobiça, talvez a riqueza, talvez a lascívia, talvez, não é, a pornografia, talvez tantas coisas más que são colocadas e que o diabo coloca na nossa frente, diante dos nossos olhos. Tantas outras coisas. E você vai dizer, mas irmã Vânia, nós somos crentes. Sim, nós somos crentes. Mas os nossos olhos, a nossa visão, o nosso corpo ainda está aqui nesta terra. E quando nós estamos caminhando nessa terra, nós temos que pedir ao Senhor e nós temos que santificar os nossos olhos, santificar os nossos ouvidos, santificar a nossa boca, tudo que há em nós. Paulo lhe dizia que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. E quantas pessoas caem, se deixam cair pela falta de domínio próprio, de disciplina, de poder colocar diante dos seus olhos coisas que não agradam a Deus, coisas que não devem ser colocadas aí. Mas, entretanto, muitas vezes o diabo ele tenta para poder você ficar diante daquilo. O seu telefone, a sua internet, a mídia social, a televisão, o telefone, tantas outras coisas. E muitas vezes pessoas que passam, muitas vezes com olhares sensuais, para poder tentar destruir a sua vida, destruir aquilo que Jesus plantou em nossos corações. Portanto, Davi lhe dizia, eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Quem tem o poder para tirar fora sou eu. Você pode dizer, Senhor, mas tem misericórdia de mim, isso está me tentando. E por que você está vendo? E por que você está olhando? E por que você está buscando? Por que eu e você estamos gastando nosso tempo no que nós não deveríamos gastar e deixar-nos ser enlaçados por aquilo que o diabo está colocando na frente? É na televisão? É na internet? É no telefone? Existe um botão que em inglês se chama on and off, ou seja, desligar e ligar. Quem tem o poder de desligar aquele botão sou eu, é você. Nós não precisamos, se nós vermos, se alguma coisa vem e nós começamos a sentir alguma coisa estranha, se eu vejo que não agrada a Deus, meus queridos e amados irmãos, eu não posso. Aí é que aonde está a minha disciplina própria, o meu temor a Deus. Não foi isso que José lhe fez? José ele foi levado, ele foi enlaçado. Quando ele menos espera, ele está nas garras daquela mulher, mulher de Potifar. O que é que José fez? Ele correu. As pessoas podem dizer, é Zé Maria, é fraco, é covarde. Irmãos, fuja da tentação, fuja da aparência do mal. Não permita colocar diante dos seus olhos, seja você, seja alguém, vem um amiguinho lá, olha para isso aqui. Não permita. Coloque, ponha o sangue de Jesus sobre os seus olhos, ponha o sangue de Jesus sobre os seus ouvidos, põe o sangue de Jesus, aleluia, na sua mente, na sua alma, no seu coração, em todos os lugares. Clame pelo sangue de Jesus, mas fale, diga e reaja como Davi ele fez. Eu não porei coisa má diante dos meus olhos, aleluia. O que seja que o inimigo tente colocar diante dos seus olhos, para poder tirar a santidade, tirar
a glória, tirar a autoridade, tirar o poder, tirar de você. Nós podemos dizer: olha, mas eu estou sozinho, olha, não tem ninguém ao meu lado, olha, aqui ninguém me conhece. Oh, mas Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está presente. Aleluia! Possamos tomar a nossa armadura de Deus e possamos dizer ao Senhor e possamos dizer ao inimigo das nossas almas: diante dos meus olhos eu não colocarei coisa má. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa te conceder um dia abençoado na presença do Senhor e que, meus queridos, que cada um de nós, começando pela minha pessoa, nós possamos pedir a Deus esta disciplina de poder em todos esses princípios que nós vimos neste salmo colocar em prática, mas especialmente que nós não possamos de maneira alguma permitir que o inimigo possa colocar coisas más diante dos nossos olhos. Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.